Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Deus não dá passos, porque as suas realizações não são graduais. Ele não ensina, porque as suas criações são imutáveis. Ele não fez nada por último, porque criou em primeiro lugar e para sempre. É necessário compreender que a palavra, entre aspas, primeiro, quando aplicada a ele, não é um conceito de tempo. Ele é primeiro no sentido de que é o primeiro na própria Santíssima Trindade. Ele é o Criador primeiro, porque criou seus co-criadores. Como ele o fez, o tempo não se aplica nem a ele, nem ao que ele criou. O último passo que Deus dará era, portanto, verdadeiro no início, é verdadeiro agora e será verdadeiro para sempre. O que é intemporal está sempre presente, porque tudo o que é eternamente mutável. Não muda por aumentar, porque foi para sempre criado para aumentar. Se tu percebes como se não estivesse aumentando, não conheces o que é isso. Também não conheces quem o criou. Deus não te revela isso, porque isso nunca foi escondido. A sua luz nunca foi obscurecida, porque é sua vontade compartilhá-la. Como é possível que o que é inteiramente compartilhado possa ser negado e então revelado? O último passo que Deus dará era, portanto, verdadeiro no início, é verdadeiro agora e será verdadeiro para sempre. E qual é o último passo? Né? Então, quais os passos que nós temos que dar? Para ter dado tudo a todos. Para ter a paz, ensinar a paz, Ensina a paz para aprender a paz. E ser vigilante a favor do reino de Deus e do seu reino. O último passo será dado por Deus. Isso foi verdadeiro no início, é verdadeiro agora e será para todo sempre, porque é intemporal, não muda. O que é intemporal está sempre presente, porque tudo o que é eternamente mutável. Ou seja, não muda nunca. Não tem mudança. Ao contrário do que nós passamos aqui nesse mundo temporal. Que aqui tudo muda a cada 10 minutos. Quando tu menos espera, muda alguma coisa. Quando tu menos espera, já não é mais desse jeito, já mudou. Quando a gente aprende as respostas, eles mudam as perguntas. Porque o mundo não tem certeza de nada. Então, por isso que tudo muda, por quê? Porque a gente está tentando achar um jeito de tornar esse mundo, de nos adequarmos a ele, de adequarmos o mundo para nós mesmos. Então, por isso que nós temos 500 congressistas federais, 80 senadores, cada um com seus 500 assessores, mais ou menos, né? Temos lá os ministros do Supremo, cada um com seus 700 assessores, e temos em cada estado as assembleias, as câmaras de vereadores, os municípios, os prefeitos, os isso, os aquilo, os governadores, todo mundo recebendo para mudar as leis, para fazer novas leis que mudem as leis anteriores.
Então isso quer dizer que nós não temos solução. Esse sistema não tem solução. Isso cada vez a gente entra num imbróglio maior que o outro. Porque veja, quando perguntaram para Jesus, e os 10 mandamentos do Moisés? Eram 10 mandamentos só. O que foi que ele disse? Siga apenas um. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando a gente voltar para esse um mandamento, pronto. Está tudo resolvido. Mas eu acredito que nesse mundo, nesse sistema que nós vivemos, nós não temos solução mesmo. Então, por isto, que o que é temporal, o que está sujeito ao tempo, muda tudo sempre. Então, o que nós temos que fazer? Não adianta. Então, nós temos que compreender as leis, como nós estudamos na semana passada, e as leis, se bem compreendidas, servem para a nossa proteção. Então, o que temos que compreender aqui? O que é temporal muda toda hora. Então, você não pode confiar em nada que é temporal. Então, se você compreende isso, está resolvido. Porque você sabe que não dá para confiar. Então, em quem você tem que confiar? Aonde que você tem que colocar a tua fé, o teu investimento, a tua crença? Naquilo que não muda nunca. É a única coisa certa que pode haver. Aquilo que é totalmente imutável. E essa imutabilidade está na eternidade que está em Deus. Ali nada nunca muda. Então nós temos que passar pelo mundo sem pertencer ao mundo. Nós temos que viver aqui como turistas. A palavra turista foi usada pela primeira vez para aquelas pessoas que saíam de sua cidade em busca de conhecimento em outro lugar. Eles iam para aprender. Então, aqueles que iam para aprender, se deu o nome turista. Daí vem turista, aquele que sai de onde vive para aprender em outros lugares. Esses são os turistas. Então, nós estamos aqui para aprender, para exercer aprendizados. Mais nada. Então, primeiro nós temos que aprender que para ter dá tudo a todos. Segundo, que para ter a paz ensina a paz para aprender a paz. E uma vez que a gente se deu conta disso, agora esteja vigilante a favor de Deus e do seu reino. Quando você alcançar isso, você já está no caminho. O último passo será dado por Deus. E isto não vai mudar nunca. Sempre será assim. Então nós temos aqui uma chave esplêndida para nos darmos conta de como funcionam as leis, que, se bem compreendidas, servem para a nossa proteção. Mas em que eu estou protegido? Quando eu aceito, compreendo essa lei, de que aqui tudo muda. Estou protegido da irritação, da mágoa, da raiva, de todos os incômodos. Não muda por aumentar, porque foi para sempre criado para aumentar. Aumenta. O reino aumenta, mas ele não muda para aumentar. Porque ele foi criado para sempre aumentar. Aumenta. O reino aumenta, mas ele não muda para aumentar. Porque ele foi criado para sempre aumentar.
Se tu percebes o reino como se ele não estivesse aumentando, então tu não sabe o que é o reino. Porque ele aumenta, porque ele foi criado para aumentar. Então ele está em constante expansão. Sim. Então você percebe assim, você quando começou aqui, aumentou a tua alegria, aumentou a tua paz, aumentou a tua felicidade em alguma coisa? Você se percebeu aumentar? Percebi. Então, está Bem- percebendo bem como é o isso. reino. Você está percebendo como é o reino. Tá? Porque se a pessoa não percebe, então ela não sabe o que é o reino, ela não consegue ainda se dar conta. Mas ele aumenta, né? Ele está aumentando constantemente. Então a gente diz, a violência está aumentando. Tá, mas o reino aumenta mais. Tá? O reino aumenta mais. Tá? Então por isso que ele protege, essa proteção é para nossa mente. Porque à medida que nossa mente fica mais protegida das influências do mundo lá fora, então mais paz, mais amor, mais alegria, mais felicidade. Né? Então nós vamos melhorando, isso vai aumentando. E à medida que se uma pessoa aumenta, isso estende e aumenta, o universo todo aumenta e fica mais amoroso. Se você faz um gesto amoroso, isso se estende para o universo inteiro. Qualquer movimento que você faça, ele se estende e se expande. Então, como cada vez mais tem mais pessoas estendendo o reino, e pode ser um movimento perceptivelmente pequeno. Ah, mas isso foi tão pequeno que eu fiz. Todos conhecem a teoria do efeito borboleta? Alguém não conhece? Não estou lembrando, mas eu já ouvi falar agora. Se uma borboleta bater as asas suavemente lá na China, o deslocamento de ar pode provocar um furacão no Caribe. Porque tudo se propaga em ondas. Assim nós funcionamos. Por isso que quando fazemos uma coisa boa, isso se propaga e o reino se estende. E o que você faz de bom é eterno, ele continua aumentando. Um dos princípios dos milagres diz que o milagre nunca se perde. Vocês lembram desse princípio? Ele pode chegar a lugares que você jamais imaginou e alcançar pessoas que você jamais conheceu. Isso é a extensão do reino. Isso é a ideia do que está sempre aumentando. Então, um gesto de amor nunca se perde, uma bênção nunca se perde, ela se estende, aumenta, se amplia, se amplia. Isso vai se ampliando, 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 se estendendo e aumentando. O que acontece quando você tem um gesto de ausência de amor? Ele vai até um pedaço e acaba. Porque isso está dentro do tempo. Isso tem um tempo de duração. Embora algumas pessoas queiram eternizar o sofrimento. É possível acreditar que tem gente que quer isso? É. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, quando aconteceu lá um incêndio numa boate, realmente foi um acidente. Ninguém fez aquilo de propósito. Ninguém jamais ia imaginar fazer aquilo de propósito. E está mais que claro que não foi. Foi um acidente. Os familiares daqueles jovens que estavam lá, que faleceram lá,
Eles ergueram um monumento no lugar, eles vão lá botar cartazes, porque a gente jamais pode esquecer isso. Porque isso nós não queremos esquecer nunca, nós não podemos deixar cair no esquecimento. Isso não pode ser esquecido. Um acidente de avião que aconteceu lá em São Paulo, eles fizeram uma praça, ergueram um monumento, para não esquecer nunca aquilo que aconteceu, a tragédia. Então a gente quer eternizar a tragédia, não adianta. Isso daqui um pouco ninguém mais lembra. Isso está dentro do tempo. Você vai fazer um esforço imenso para eternizar a tragédia, mas não vai conseguir. Daqui a uma geração, ninguém mais lembra daquilo. Já o amor é eterno. Ele aumenta. E essa lei não muda nunca, porque isso foi feito para aumentar. Então, se você tem um gesto de amor, isso vai aumentando para sempre. Aumenta, 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 aumenta. E nada do que você faz perde a sua origem. Então, isso aumenta, tanto suprindo a força de quem dá, quanto a de quem recebe. Esse é o milagre da multiplicação. Se você entender isso, você consegue multiplicar os pães e os peixes, porque isso é um gesto intenso de amor. Isso é a multiplicação, porque o amor foi feito para aumentar. Quando Jesus olha para aqueles peixes, para aquela meia dúzia de pão, para aquela multidão, ele deve ter colocado tanto amor naquilo, que todo mundo se fartou e sobrou. Porque o amor aumenta e nunca se perde. Tanto que isso não se perdeu. Isso nós estamos falando disso aqui hoje. E estamos vendo isso como uma verdade, como uma coisa que pode ser. E se você vai lá aonde aconteceu, naquele lugar onde aconteceu o milagre da multiplicação, que tem lá uma igrejinha lá, né? Eles construíram lá onde aconteceu a multiplicação dos pães e dos peixes, que é um lugar muito lindo. Nossa, a gente sente essa energia lá. Que as coisas se multiplicam. Porque você entende o que é o amor. E se você entender o amor, você entende como funciona a eternidade. E como tudo se multiplica. E como tudo aumenta por compartilhar. Essa é a lei do reino. Se você não percebe aumentando, é porque você não sabe o que é o reino. Então comece a perceber. Quanto temos falado aqui que uma alegria não se perde nunca? Isso se estende. E a pessoa que recebeu algo que lhe proporcionou essa alegria, ela vai estender isso para outras pessoas, isso não se perde. O reino aumenta por compartilhar. Quando nós estudamos esse princípio, eu falei para vocês do pé torcido. Vocês lembram desse evento? Eu estava em Natal, no Rio Grande do Norte, e eu estava caminhando numa calçada e pisei numa lajota que estava solta, onde tinha um buraco embaixo da lajota. E eu pisei, a lajota virou e afundou na calçada e eu torci o pé. Eu não sabia que tinha torcido o pé, eu achei que tinha quebrado, porque o pé começou a aumentar. E eu estava hospedado num pequeno hotel, que chamava Hotel Caicó, fica na rua Princesa Isabel. Fica perto da estátua do Padre Cícero, né? E do Hotel Otto, umas 3, 4 quadras do Hotel Otto, em Natal. Eu não sei se ainda tem, faz muito tempo. Eu comprei uma bengalinha e andava me apoiando na bengalinha, pulando no pé só. Aí, no dia seguinte, o pé estava do tamanho de uma almofada dessas, assim, né? Inchado pra caramba. E eu não conseguia botar o pé no chão. E aí eu fui para uma clínica de fraturas.
Aí lá na clínica fizeram radiografia e naquela época não se fazia nada se não tinha fratura. Não engessava, não botava tala, nada. E eles simplesmente disseram, não tem nada quebrado. Então, tchau. Eu peguei, voltei para o hotel e comecei a olhar na ainda época da lista telefônica, porque não tínhamos internet, né? Clínicas de fraturas. Eu acho que devia ter umas 10 em Natal. Eu fui em todas e tirei raio-x do pé em todas. Todos foram unânimes, não tem nada quebrado. E o meu pé estava desse tamanho e eu não podia deixar o pé para baixo por causa da circulação do sangue e aquilo doía pra caramba. Então eu estava com o pé assim, ó, o mais alto possível. Então eu ficava sentado lá na recepção do hotel, que não podia fazer nada, a não ser ficar lá sentado com o pé para cima. Para baixar aquele pé, gente, aqui, quando eu começava a baixar aqui, tinha que ser muito devagarzinho, que aqui começava a latejar e doer. Até que eu conseguia botar ele para baixo, levantava e saía pulando num pé só. Aí, o dono do hotel, que eu não lembro o nome dele, ele era um cara muito simpático. Ele tinha um auxiliar, um assistente que ajudava ele lá na recepção. Era um hotel pequenininho. Era uma casa que tinha muitos quartos, assim, foi feito, era uma casa térrea, né? Foi feito um hotel, uma casa térrea. E era um lugarzinho muito aprazível, muito agradável. E o dono também era muito agradável e ele tinha 2 auxiliares, né? Tinha um que ficava à noite e tinha outro que ajudava ele de dia. Eu não lembro o nome de nenhum deles. Mas aí o dono do hotel disse, Jorge, vou te levar numa costureira. Eu digo, costureira? Por quê? Minha calça rasgou? Ele disse, não, Jorge, pro teu pé. Eu digo, nem pensar, cara. Com essa tecnologia toda da medicina, eu já fui em todas as clínicas de fratura. Eu vou ir em costureira, que é o mesmo que benzedeira, mas isso é uma costureira. Não, mas ela costura lá para ti, tu vai ver que vai ficar bom na hora. Eu disse, não, não vou. Não vou. Né? Aí, tinha um motorista de táxi, que o ponto dele era na frente do hotel. Eu tinha feito amizade com ele era meu amigo. Aí um dia ele entrou lá no hotel, viu que eu estava com o pé para cima. Entrou lá, o que foi, Jorge? Eu não sei esse meu pé aí, já fui em tudo que é lugar, já foi em todo lugar, já fui por tudo, não tem jeito. Já foi lá no Roca. No Roca? O que é o Roca? O Roca é um hospital que tem lá no bairro dos Pescadores. Era um dos bairros mais pobres de Natal. Aí eu disse, não, lá não fui. Ah, então vai lá, cara, lá tem uns médicos bons pra caramba. Quem sabe eles descobrem se essa coisa tá quebrada ou não. Então vamos, agora mesmo. E aí ele me levou. Eu cheguei lá, realmente o que tinha de gente lá, e era um lugar de gente bem pobre e humilde. Né? E eu entrei lá pulando num pé só e fui lá arrumar uma consulta, e aí eu sei que eu era o mais, talvez o mais bem vestido, diante daquela turma, que era tudo gente simples, pescador, gente mais pobre, assim, do bairro mais, um dos bairros mais pobres, né? Aí eu fui pulando e eu sei que eu cheguei lá, fui no médico lá das fraturas, né? Me passaram na frente da fila, né? E não que eu tenha furado a fila, mas me chamaram primeiro, né? Que tem um moço ali, chama ele, manda ele entrar. Eu cheguei lá para o médico, um senhor já de mais idade, assim, diz, o que foi, meu filho? E olha, aconteceu assim, eu pisei, contei a história. Fui em todas as clínicas de fratura do Natal, todo mundo diz que não tem nada quebrado, não, o pé está desse tamanho, dói, não consigo botar o pé no chão. Deixa comigo, se tiver uma fratura nós vamos descobrir. Me mandou por raio-x. O rapaz do raio-x tirou acho que umas 70 radiografias. Mas eu quase fiz todas as posições do yoga. Porque agora põe o pé assim, agora tu fica de costas e põe assim, agora desse lado, agora do outro, agora assim, agora assim, agora assim. Mas ficou lá uma meia hora, tchac, tirando o raio-x de todas as possibilidades. Aí, dali um pouco, revelaram lá os raios-x, o médico me chamou.
Aí ele pegou as chapas, botava na frente de aquelas chapas de raio-x, botava na frente de um negócio com luz lá. E ele foi me mostrando todas, ó, tá aqui, não tem uma fratura. Se tivesse aqui eu achava. Pobre, assim, do bairro mais, um dos bairros mais pobres, né? Aí eu fui pulando e eu sei que eu cheguei lá, fui no médico lá das fraturas, né? Me passaram na frente da fila, né? E não que eu tenha furado a fila, mas me chamaram primeiro, né? Que tem um moço ali, chama ele, manda ele entrar. Eu cheguei lá para o médico, um senhor já de mais idade, assim, diz, o que foi, meu filho? E olha, aconteceu assim, eu pisei, contei a história. Fui em todas as clínicas de fratura do Natal, todo mundo diz que não tem nada quebrado, não, o pé está desse tamanho, dói, não consigo botar o pé no chão. Deixa comigo, se tiver uma fratura nós vamos descobrir. Me mandou por raio-x. O rapaz do raio-x tirou acho que umas 70 radiografias. Mas eu quase fiz todas as posições do yoga. Porque agora põe o pé assim, agora tu fica de costas e põe assim, agora desse lado, agora do outro, agora assim, agora assim, agora assim. Mas ficou lá uma meia hora, tchac, tirando o raio-x de todas as possibilidades. Aí, dali um pouco, revelaram lá os raios-x, o médico me chamou. Aí ele pegou as chapas, botava na frente de aquelas chapas de raio-x, botava na frente de um negócio com luz lá. E ele foi me mostrando todas, ó, tá aqui, não tem uma fratura. Se tivesse aqui eu achava. Nada. Não tem nada mesmo. Digo, mas então o que é? Tu torceu o pé, foi isso. Digo, sim, daí? Ele diz assim, sabe, meu filho, eu vou te dizer uma coisa, mas tu não conte para ninguém que foi um médico que disse. Eu digo, tá bom. E eu não cumpri a promessa, eu estou contando. Não conta, fala o milagre, mas não fala o santo. É, mas conta que foi um médico, ele disse que não era para dizer que era um médico. É, então eu não cumpri. Ele diz assim, tu faz o seguinte, tu chega em casa antes de dormir de noite, você esquenta um chaleirão de água bem fervente, pega uma bacia com sal grosso e vinagre, põe bastante sal grosso, pega lá um quilo de sal grosso, uma garrafa de vinagre, põe dentro da bacia com água bem quente, pega uma toalha, molha ali dentro e você vai encostando no pé, o mais quente que tu puder. Esfriou, põe dentro da água fervente de novo e vai fazendo todo o pé, vai botando isso em todo o pé. Depois você enrola num pano seco, você não liga nem ventilador. E lá era quente. E aí vai dormir. Ah, tá, muito obrigado, dona. Até logo. Aí cheguei no hotel, o dono do hotel disse, e aí, como é que foi lá? Eu disse, você não vai acreditar, rapaz. E aí comecei a fazer chacota do médico. O cara me manda fazer salada de pé. Só faltou mandar, corta uns tomatinhos, põe juntos vinagre com sal e água quente. Cara, aí, meu. E aí ele ainda me disse, não vai contar para ninguém que foi um médico, né? E fiz bastante chacota mesmo. Tá. Aí, o dono do hotel e o secretário dele sempre iam embora às 7 da noite. Porque daí entrava o rapaz que ficava à noite lá, né? E aquele dia eu fiquei vendo televisão, com o pé bem para cima, né? Eu ia dormir umas 9h30, 10 horas da noite. Acho que umas 9h30 eu peguei e fui para o quarto dormir. Aí eu sentei, entrei no quarto, quando sentei na cama, assim, para me ajeitar, bateram na porta. E o que é? Sou eu, era o dono do hotel. Aí abri a porta, ele foi entrando com o secretário dele, um chaleirão de água, uma bacia cheia de sal grosso e vinagre. Diz, nós vamos fazer esse negócio para ti. Aí eu disse, meu Deus. Eu não acreditava naquilo de jeito nenhum. Mas eles vieram perguntando, aí eu me dei conta que não havia como eu recusar. Era tanto amor
que os dois não foram para casa, eles ficaram esperando eu dormir, não disseram nada. Jorge, vamos lá que eu vou fazer um negócio no pé. Eles foram tão inspirados, porque eu ia dizer, não quero. Nem se deu trabalho, e não ia aceitar. Eles foram tão inspirados, tão amorosos, que eles me pegaram sentado na cama, disseram, nós vamos fazer isso para você. Eu não tinha como dizer não. Eu dei aquele sorriso assim, meio amarelo, e disse, tá bom, muito obrigado. Então tá, botei o pé lá e eles ficaram. Os dois se ajoelharam na minha frente e começaram a fazer. Eu disse, ah tá. Ficaram uma meia hora. Aí enrolaram meu pé nos panos e disseram, então, como o médico disse, nem liga, nem ventilador, nem nada. Eu disse, tá bom, eu fui dormir. No dia seguinte eu levantei, fui tomar meu banho, levantei cedo, fui tomar meu banho. Quando estava embaixo do chuveiro, eu disse, ué, eu levantei e estou aqui tomando banho? E o pé? Bonzinho, não tinha nada. Então, a partir desse dia, eu conto isso para todo mundo que vem dizer que torceu o pé. A maioria faz a mesma coisa que eu fiz. Ah, é? Salada de pé? Aham, pode deixar que eu vou fazer. Vai no médico e engessa. Que agora eles engessam, né? Quando torce o pé. Estão engessando. Mas não fazem. Mas muita gente fez. E eu coloquei essa história na internet, está lá na página da Nova Era, está com o nome Pé Torcido. Então, um dia desses ainda uma pessoa me ligou lá, não sei da onde, que daí pegou o telefone da Nova Era, ligou, Jorge, eu queria te dizer uma coisa, o que é? Que eu torci meu pé e fui procurar na internet o que fazer com o pé torcido e apareceu, puxei lá pé torcido, apareceu esse teu conto lá do pé torcido. E eu fiz. Gente, foi milagroso. No dia seguinte não tinha mais nada disso. Bem como tu contou. E queria agradecer. Então vejam como o reino se estende por aumentar. E ele disse, pode deixar que eu vou contar para todo mundo isso também. Então, o que é bom se estende, isso é para sempre, isso não se perde, nunca mais. Nunca isso vai se perder. Isso sempre está aumentando, aumentando, aumentando. Então, vocês veem, aquele médico tão amoroso, o motorista de táxi que me levou lá, vamos lá no Roca, o dono do hotel e o seu assistente, né, que foram lá fazer isso, né, o médico que disse que era para fazer isso. Né, tu vê, eu não acreditava em nada disso. Mas eu fiz e deu resultado. Então, isso é um milagre. Um milagre nunca se perde. Ele chega a lugares, esse médico nunca imaginou para onde que eu ia levar essa história dele. E eu devo ter feito cara dele dizer assim, esse aí não vai fazer. É capaz de até fazer chacota de mim, como eu fiz. Né? Por isso que ele pediu, tu não diga que foi um médico, tá? Que já sabia, né? Ele vai sair daqui dizendo, o médico mandou fazer essa besteira. Tá? Mas vejam como não se perde, como o reino aumenta, porque ele foi criado para aumentar. E isso é o reino, a extensão do amor. A imagem daqueles dois, quando chegaram no quarto, com bacia, chaleira e um monte de toalha, gente. A cara deles eu não vou esquecer nunca. Eles estavam muito amorosos. E quando eu me dei conta que eles não foram para casa, ficaram esperando lá, tão pacientemente, sem dizer uma palavra. A chaleira quentona lá no fogo, lá só a bacia, tudo pronto, só esperando eu ir para o quarto. Foi muito amoroso. Então isso não há como esquecer, isso não há como se perder, isso não se perde nunca. Então quando você perceber um ato de amor, você vai ver como isso aumenta.
Se você não percebe aumentar, é porque você não está entendendo o que é o reino. É isso que ele diz. A partir de hoje, com certeza, todos nós vamos perceber o reino aumentando cada vez mais. Se tu percebes como se não estivesse aumentando, não conheces o que é isso. Também não conheces quem o criou. Deus não te revela isso porque isso nunca foi escondido. A sua luz nunca foi obscurecida, porque é a sua vontade compartilhá-la. Como é possível que o que é inteiramente compartilhado possa ser negado e então revelado? Vejam, então, isso não precisa ser, isso não é uma revelação, porque isso nunca foi escondido, nunca estava oculto. Isso todo mundo sabe. Que tudo aumenta por compartilhar, que a alegria aumenta por compartilhar, que o amor aumenta por compartilhar, que tudo aumenta por compartilhar. Isso nunca foi negado. Então, isso não precisa ser revelado, isso a gente já sabe. É só a gente se dar conta e começar a observar. Segundo, a lei do reino. Curar é o único tipo de pensamento nesse mundo que se assemelha ao pensamento de Deus e, devido aos elementos que ambos compartilham, pode facilmente transferir-se para ele. Quando o irmão percebe a si mesmo como doente, está se percebendo como se não fosse íntegro e, portanto, necessitado. Se também o vês desse modo, estás vendo-o como se ele estivesse ausente ou separado do reino, fazendo com que o reino em si se torne obscuro para ambos. A doença e a separação não são de Deus, mas o reino é. Se obscureces o reino, estás percebendo o que não é de Deus. Essa frase que fala que se a gente se percebe doente, está se percebendo como se não fosse íntegro, né? Nos últimos tempos aí eu tenho me percebido assim, né? Tu vê que caiu essa, assim, o medo da perda. Por exemplo assim, tu tinha uma condição, né, física assim, e tu tem uma, digamos assim, um medo de, por exemplo, se tu tem vamos supor, um AVC, vamos supor, né, tu tem medo de ficar com a sequela, de não ficar mais íntegro, de não ter mais as mesmas habilidades, de não ter como. Então assim, eu acho que a maioria das pessoas assim, elas têm esse medo, né, da integridade, de perder a integridade física, né, o que não é o que a gente está buscando aqui, né. O medo de, por exemplo, se tu tem vamos supor, um AVC, vamos supor, né, tu tem medo de ficar com a sequela, de não ficar mais íntegro, de não ter mais as mesmas habilidades, de não ter como. Então assim, eu acho que a maioria das pessoas assim, elas têm esse medo, né, da integridade, de perder a integridade física, né, o que não é o que a gente está buscando aqui, né, no caso, né. Passo. É porque nós acreditamos tanto, nós passamos a acreditar tanto no corpo, que passamos a acreditar que o corpo é que é. Então nós buscamos a integridade do corpo, a inteireza do corpo, a cura do corpo, e nós vivemos em função do corpo. E nós esquecemos que o corpo é temporal e a mente é intemporal. Então, intemporal é a eternidade. Mas nós ficamos tanto em função do corpo que nós esquecemos da nossa mente. Nós esquecemos que temos que curar a mente. Então, quando tratamos aqui da cura de qualquer nível, as pessoas querem curar o corpo a qualquer custo.
porque é o corpo, porque é o corpo, porque é o corpo. Então, quando uma pessoa vem aqui que está doente, que vem em busca de uma terapia, de Reiki, eu não pergunto para ela o que ela tem. Porque isso não importa, não é importante. Porque isso são terapias criativas que vão trabalhar na cura da mente. Tudo aquilo que usamos para a cura do corpo segue o princípio mágico, onde a gente acredita que o corpo produz a doença e que a doença do corpo está lá fora com alguma outra possibilidade de um corpo físico, com um remédio físico. Tem alguma coisa mágica lá fora que pode curar o corpo. Então, quando a gente diz que o que cura é a mente, que o trabalho que fazemos é para curar a mente, as pessoas até que se desinteressam. Não, mas eu não estou com problemas mentais. Não dá. O meu problema é o corpo. Não tem nada a ver com a mente. Não tem nada a ver com a alma, não tem nada a ver. Se falar, não, mas o problema é essa conexão com Deus. Não, religião, isso é religião, então aqui é religião, então também não quero. Então vejam que isto não flui. Outro dia falei de uma amiga que foi para Las Vegas, que a filha dela tem uma clínica de estética lá. E ela foi lá para passar 3 meses lá com a filha. Não, e essa pessoa é terapeuta aqui, faz reiki, trabalha com umas terapias nesse nível, para curar o sofrimento da pessoa. Né? E aí ela foi lá, disse, vou trabalhar lá na clínica da minha filha. Não atendeu ninguém, porque ela ia oferecer lá o trabalho dela, as pessoas perguntavam, eu vou ficar mais magra, eu vou ficar mais bonita? Não é para isso então, eu não quero, porque isso não estou precisando. O que eu preciso é ficar mais magra, mais bonita, mais isso, mais aquilo. Se essa tua terapia aí não faz isso, não estou interessado. Vejam como essa ideia de valorizar tanto o corpo nos afasta da possibilidade da cura real, que é a expiação. Porque a cura é na mente, porque a mente, quando está doente, ela se sente que não está sã, porque ou está sã ou está doente. São, santo, sanidade e curado é a mesma coisa. Então a cura, a sanidade, a santidade, estar são, saudável ou com saúde, é a mesma coisa. Quando a mente está doente, ela se fragmenta. E como a doença vai aparecer no físico, porque ela manifesta no físico a doença, e por que é que a mente manifesta a doença no físico? Para o físico perceber que tem alguma coisa errada na mente. Mas nós não conseguimos entender isto, porque isto ninguém nunca ensinou para a gente. E aí a gente não se sente mais íntegro, não se sente mais integrado a Deus. Você bota uma central de alarme aqui, e você bota uma sirene lá fora, lá perto, lá na saída, onde todo mundo pode ouvir. Se der um defeito na central de alarme, a sirene vai começar a tocar, para avisar que tem alguma coisa errada, abrir uma porta, abrir uma janela, ou está com um problema na central de alarme em algum lugar. Tem que ver onde está o problema. Aí tu vai lá e cura a sirene. A sirene está com problema, ela está disparando. Corta o fio. Tu chama o cara, chama o técnico para arrumar a sirene. Olha, essa sirene está disparando. Então, o corpo é a nossa sirene. É onde o alarme toca, ele soa. Né? Por isso a gente chama de pessoa, que vem de persona. O corpo é a persona.
personare, para soar. Então, para comunicar e soar. Então, ele vai soar qualquer problema que tiver. Então, o corpo, ele emite os alarmes. E o corpo emite também alarmes sonoros. Eu sei. Quando tem alguma coisa errada, manifesta o erro no corpo para a pessoa se dar conta e consertar o erro. Mas o erro está na mente, não é no corpo. Então, como é que soa o alarme no corpo quando tem alguma coisa errada? Ai, 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 ai. Isso é a sirene do corpo soa. Você vai num lugar, aí no hospital, aí tu vê como isso soa. É o alarme do corpo. A dor faz acionar o alarme sonoro. Né? Que tem alguma coisa errada, alguma coisa não está certa. Tá? Então nós temos que curar na mente. É na mente que a gente tem que trabalhar. Então por isso que quando o corpo está doente, nós nos sentimos não íntegros. Nós nos sentimos em pedaços. O que ele disse? Quando perguntava de onde ele conseguia essas ideias, ele dizia que era nos retiros que ele fazia na Índia. Tá? Lá que ele conseguia alcançar essas ideias. Tá? Mas ele então, fez certo, Jorge, por exemplo, ele tem já renunciado? estou no caminho da resposta. Tá. Tá? Então, ele dizia que ele conseguia essas ideias lá. Tá? Então, lá na Índia, a gente sabe de ouvir dizer que o povo lá tem mais espiritualidade, chama-se assim, do que aqui. O que quer dizer espiritualidade? Eles dão mais valor ao espírito do que ao corpo. Tá? Porque o espírito é importante. Então, é isso que eles prezam. Tanto que quando você vai nos crematórios, eles dizem, quando chega alguém lá, eles dizem, cumpriu o karma, vai para o nirvana, vai para o céu. Então as pessoas querem cumprir o seu karma, eles não querem burlar. Nós tentamos burlar de todos os jeitos possíveis. A gente não aceita o corpo como é, a gente quer, então o corpo fica doente, a gente não aceita, a gente quer a cura do corpo a qualquer custo. Né? A gente conserta, refaz, se o nariz está torto, a gente faz uma plástica, eles não, eles aceitam, se veio com o nariz torto, é o nariz torto. Né? Então o que aconteceu? Ele captou talvez essa coisa lá da Índia, e quando ele rejeitou o tratamento médico, e até agora, esses dias, o Papa disse que isso qualquer um pode fazer, que o errado é a eutanásia. Lembrei do... Então ele colocou muito bem uma diferença entre eutanásia, que é tirar a própria vida, né? Por seja lá qual for motivo, por dor ou por doença, né? Ou rejeitar. A pessoa tem todo o direito de rejeitar o tratamento médico. Ou rejeitar. A pessoa tem todo o direito de rejeitar o tratamento médico. Isso não tem nada de errado nisso. Então, neste caso, confirmou que ele fez a coisa certa, de acordo com o que ele pensava, não para nós. Quando ele estava nas últimas, que ele já não tinha mais força, não sei quem lá fez ele ir fazer um transplante de qualquer jeito, mas não teve mais jeito. Então, do que eu entendi, é assim, ele não dava importância para o corpo, porque ele tinha alcançado a compreensão de que tem algo maior. Então, ele estava cumprindo o karma, se deu problema, me lembro bem, acho que era no fígado, né? Se o corpo está com problema, deixa o corpo viver o processo dele. Ele não tentou nem reverter. Ele não tentou, eu acredito que ele não fez nada, nem com a mente, nem com cirurgia espiritual, nem com cirurgia física, não. Deixa o corpo viver seu processo. Tem que ter alguém para desenganar, né? Antigamente os médicos desenganavam, agora eles dão esperança, né? É. Então, você vai lá, imagina, vê uma pessoa lá entubada, não sei o que não consegue... Ah, não, isso é um... Você vai lá, parece umas câmaras de tortura, isso.
Jorge, mas Para que passar por isso? Não vai curar igual. o que eu não entendo é o seguinte, Jorge, para dar um exemplo meu, no caso, logicamente que isso tem um fundamento emocional, né, e tem que ser trabalhado de alguma maneira. Mas assim, vamos supor, eu tenho uma restrição alimentar, e eu realmente, quando parei de fazer, quando fiz a dieta agora, eu melhorei. Sim, se eu não tivesse feito continuasse normalmente a minha vida, provavelmente eu sabendo, né, porque o médico falou para mim assim, olha, tu não sabia que tu tinha isso daí, então era ignorância. Agora tu sabe, é suicídio. Ele falou, saiu do emocional e foi pro físico, mas ainda tinha como eu reverter. Como ele falou, eu continuando fazendo o que eu estava fazendo, eu ia no suicídio realmente, né? Então assim... aí, essa fronteira que é uma coisa delicada, assim, sabe? Porque seria assim, não seria nem um suicídio inconsciente, né? Seria um suicídio consciente, assim, né? No modo de ver, né? Então, assim, quando eu estou com um problema de saúde, sei lá, dá uma dor de ouvido, eu uso o remédio. Tá? Não tem problema usar. Tu Agora, busca a cura física. Sim, porque aconteceu um erro. Tá? Então, não tem nada de errado em usar o remédio. Tá? Agora, eu sei que a cura é na mente. Agora, quando a pessoa tem uma compreensão mais elevada, ele não está mais aí para o corpo. Tá? Então, talvez se tiver lá com o ouvido entupido, ele vai lá e desentope. Se ele tiver com algum problema, ele toma um remédio. Não tem nada contra os remédios, né? Contra os tratamentos físicos. Tá? Agora, isso são os elementos mágicos. E nós estamos trabalhando aqui com o princípio criativo. O que é o princípio criativo? Você criou na mente, de alguma forma. Então é lá que tem que desfazer. Assim, nos resultados que a gente tem quando trabalha com o Reiki, as pessoas desfazem os conflitos e os problemas que têm. Desfazem as doenças. Porque curam na mente. Nós tivemos um curso aqui, final de semana, de mestre Reiki, e uma das moças aqui disse que começou a fazer Reiki no seu namorado, que ele tinha o intestino com feridas em inchado. E começou a fazer, aí de repente ele tinha uma situação lá de uma ex-esposa. Ele foi lá e pediu perdão para essa esposa, se reconciliou, porque ambos ficaram com muita raiva um do outro, nunca mais se conversaram, então se reconciliou. E aí diz que um mês depois, continuou fazendo Reiki. Um mês depois ele foi fazer o exame, não tinha mais nada. No intestino não tinha mais nada. E aí ela disse, viu como o Reiki conduz a cura, porque conduziu ao perdão. Aí disse, mas ainda tem um probleminha assim, assim, assim. Diz que o cara ainda brincou, né? Que não curou tudo. Aí ela respondeu para ele, então você vai ver quem mais tu tem que pedir perdão ou perdoar. Então, é na mente o conflito, né? Então, aonde que nós temos que perdoar? Aonde que nós temos que buscar a cura? A expiação. Então, quando você dá muita força pro erro, que a doença é um erro, né? Se você acredita tanto na doença, você acredita no erro. Às vezes isso desvia você da expiação, porque a expiação acontece no nível da mente, porque é lá que tu tem que trabalhar. Onde foi que eu errei? Porque o corpo é o alarme, ele só manifesta. Então, se você conseguir desfazer na mente, pode desfazer no corpo. Tá? Mas se às vezes a pessoa está porque a ideia é curar a mente. Você pode trabalhar o corpo, mas nunca esqueça que se você não curar a mente, você não vai curar.
E se não me engano, se foi esse ou se foi outro, acho que foi esse mesmo, que o médico tinha dito que isso não tinha cura, que ele ia ter que tomar remédio para sempre. Ou foi outra pessoa que disse, contou outra história também, que essas histórias são tantas que eu as confundo, mas é assim, que o médico diz, agora você vai ter que tomar remédio para sempre, vai ter que fazer isso para sempre, vai ter que fazer aquilo para sempre, vai ter que não sei o que para sempre. Não é para sempre. Então, é a mesma coisa que negar a cura. Porque se você tem que tomar um remédio para sempre, é negar que isso tem cura. Tá? É negar a expiação. E transferir todo o poder para o corpo. O corpo está doente, então eu estou doente, então eu não estou íntegro. É isso que está dizendo aí. Tá? Então o que nós temos que buscar? Com o trabalho que nós fazemos aqui, né, junto com o trabalho que nós fazemos praticamente todos nós fazemos reiki, né? Não sei se tem alguém do grupo que não faça, né? Então, com esse trabalho de reiki, o reiki vai botando luz na mente e a mente vai encontrando o caminho. O que é que eu tenho que curar em mim? Às vezes é uma raiva, às vezes é uma decepção, às vezes é uma vingança, às vezes é sei lá o quê. Tudo que é erro, né? Equívoco, karma, sofrimento, pecado, tudo nós temos que desfazer. Expiar é desfazer, então é um processo de expiação. Quando você expia, e a expiação é na mente, e corrige lá fora, com quem quer que tenha acontecido, como é o caso dessa moça que contou que fez reiki para o namorado, então, de repente, pode acontecer que simplesmente aquela consequência do erro some. Por quê? Porque você já consertou, você já corrigiu o erro. Então, o que nós temos que fazer? A correção. É nesse sentido que nós temos que caminhar. Jorge, está no nível genético que vem de outras gerações, né? O trabalho que tem que ser feito, ele já, às vezes assim, por exemplo, talvez por mais reiki que eu faça, eu não consiga me dar conta do que um antepassado meu fez lá e transferiu para o meu código. Assim, eu acredito muito nisso, assim, que por exemplo, meus antepassados, eles não trabalharam de tal forma a mente, tão pouco, que todos esses conflitos, eles começam a mudar o nosso corpo. Realmente isso aí, essa somatização, ela altera a genética, eu acredito, né? E isso vem passando, e vem passando, né? Até, quando tu falou isso, no início eu não entendia muito bem, mas depois eu comecei a cair a ficha, né? Só que como trabalhar isso, se isso vem lá de trás? Lá no Egito tem a grande pirâmide de Gizé, onde estão as 3 pirâmides do Vale de Gizé. Então tem uma pirâmide que é a maior pirâmide do mundo em altura, está lá. A maior pirâmide de tamanho está no México. Então, quando a gente sai lá do Vale de Gizé, e a gente vai para Dashur e Saqqara, lá também tem pirâmides. Mas lá tem pirâmides que desmoronaram. Simplesmente vieram abaixo. Então, as pessoas dizem assim, não, aqui eles estavam aprendendo a fazer pirâmides. Por isso que essas pirâmides desmoronaram. Aí eles se aperfeiçoaram e fizeram a de Gizé. É exatamente invertido. Por quê? Porque a de Gizé eles ainda tinham a perfeição. Depois eles foram perdendo e a coisa foi se deteriorando e foi desmoronando. O nosso corpo, ele vai sofrendo a deterioração que os nossos antepassados provocaram. Então, quando um antepassado comete erros, equívocos, karmas ou qualquer coisa assim, nós
como fazemos parte dos nossos antepassados, tem coisas que nós herdamos. Então, assim, eu herdei uma deficiência visual. Então, o que dizem os indianos? Aceita. Vive o karma e vai para o céu, com alegria. Porque se você compreender que essa é a parte que te cabe por herança, né, que faz parte da correção, sei lá do que, né, se você veio assim, então seja feliz e aceita. Né. Bom, agora em função disso tem coisas que eu não posso fazer. Né. Bom, se eu não posso fazer, eu não faço. Né. Então eu não posso pilotar um avião. Não tem problema, isso não me faz falta. Então o que que diz? Busca primeiro o reino e tudo mais te será dado por acréscimo e nada te faltará. A mente doente é aquela que entra no estado de falta ou de desintegração. Porque se você vê assim, mas isso é o corpo. Então você vê assim, tá bom. Então, se eu estou com essa deficiência que eu herdei dos meus antepassados, então não foi um erro que eu cometi. Mas eu posso fazer a correção. E quando você faz por si e pelos seus. Tá? Então talvez você possa ter esta compreensão. Então, como tudo aqui é instrumento de aprendizado, o que que uma pessoa que tem uma deficiência visual tem que aprender? Fazer as coisas sem ver. Quando tu precisar de alguém para fazer uma coisa sem ver, tu me chama. Como a gente tem, tudo serve para o teu aprendizado. Então, quando tiver um apagão, tu me chama que eu te levo. Então é assim que funciona. Um dia teve um apagão aí no prédio, a gente saiu pelas escadas. Quem é que conduziu quem? O Jorge levou a Raquel. E é ela que sempre me leva. Tá? Outro dia, eu subi aqui e esqueci de acender a luz. Aí chegou uma pessoa que estava subindo atrás de mim, ela não veio, parou na escada ali, travou no meio da escada, entrou em pânico. Tá escuro, tá escuro, tá escuro. Eu disse, sim, mas pega no corrimão e sobe. Não consigo. Mas travou travadinha. Fui lá pegando pela mão, vem aqui, eu já vou acender a luz. Não, mas está escuro, com medo. Então, tudo é instrumento de aprendizado. Então, eu tenho coisas que eu faço sem ver. Outro dia arrebentou uma extensão, que soltou o fio da extensão e estourou tudo. Né? Eu fui lá, desliguei a chave da luz, né? Fui lá, tirei o fio da tomada, abri a extensão com a chave de fenda, mas não estou vendo nada. Desparafusei o fio que arrebentou, tirei, descasquei o fiozinho, rolei lá nos parafusinhos de novo, parafusei, fechei tudo, testei, tá, funcionou, pode ligar. O menino que trabalha ali embaixo apavorado, ai meu Deus, eu não pego nisso, tenho muito medo de eletricidade. Eu digo, querido, está desligado a tomada. Não, mas eu tenho medo. Nem com fio, nem no fio desligado da tomada ele bota a mão. Eu faço isso tudo sem ver. A instalação elétrica de todas as lâmpadas aí que tem nas vitrines fui eu que fiz. Fui eu que instalei tudo, sem enxergar nada. Sem enxergar. Quando é para trocar uma lâmpada, é eu que vou trocar. Quando rebenta um fio, uma luminária, quem que arruma? O Jorge. Eles me chamam para consertar a prateleira que quebrou. Jorge, a prateleira quebrou. Eu digo, sim, mas você não consegue fazer. Não faz. Eu faço. Então faço sem ver. Eu estou achando isso ótimo. Então vocês vejam.
Logo vou comprar um carrinho de novo. Podem ter certeza, eu vou comprar um carro e vou sair andando pela cidade. Assim que sair aquele carro que anda sozinho com o GPS. Japonês. Dá pra sair. Nos Estados Unidos, no Japão, acho que já tem, né? Ô, Então, Jorge, não é uma beleza? então esse karma da tua família parou em ti. Se você estudar biologia, você vai ver assim. Por que você tem os olhos azuis e o cabelo loirinho? Então você vai ver lá que tem os genes recessivos e os genes dominantes. Aí junta um com outro, 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 um com outro. Agora o que provocou isso, não sei. Aí nós vamos ver quem tem a sabedoria. E aí eu digo, a Igreja Católica tem uma sabedoria e a gente nega. Por quê? Porque a gente quer fazer o que a gente quer e não o que determina as leis. Então, vamos pegar, por exemplo, assim, primo não deve casar com prima, porque vai dar um problema genético lá, pode nascer um descendente com algum problema. Eu não sei se foi isso que aconteceu, porque eu já herdei do meu avô e ele já herdou. Então, o que aconteceu lá para trás, não sei. Tá? Mas tinha essa coisa, que eu sempre ouvia que parente não casa com parente. Eu ouvia isso desde criança, porque pode dar conflito genético, pode dar problema nos filhos e nos descendentes. E pode, às vezes não sai no filho, sai lá 2, 3 gerações depois. Tá? Então, isto a gente já sabe. Tá? Então, quantas outras coisas a gente sabe? A gente sabe, por exemplo, que a gente não pode olhar direto para o Sol no eclipse. Eu, às vezes, imagino que o antepassado meu fez isso. Eu não sei se fez. Mas ele cometeu um erro. Agora, a correção no físico, se a gente for trabalhar assim, é tão sem assim... a gente quer o corpo físico funcionando bem. Tá? Mas é tão mais importante corrigir na mente. Então a cura é aceitar a condição. Se a Assim. condição, além de curar a mente, curar o corpo, é lucro. Agora é assim, aceitar não é a palavra certa. A palavra certa é curar. Tá? Porque aceitar implica que você resignou-se àquela situação. Isso não é a cura. Então eu vou aceitar. Isso não curou. Curar é assim, às vezes a pessoa vem aqui e diz, você tem problema de visão? Eu digo, nenhum. Mas eu estou vendo, o senhor tem? Não, o senhor está vendo errado, eu não tenho. Não tenho visão para ter problema. Mas o senhor não enxerga. Isso é verdade. Mas então como que o senhor não tem problema? Mas isso não é problema. Por quê? Porque na minha mente, isso está curado, não tem problema nenhum. Agora que de vez em quando, que eu dou uma cabeçada, eu dou uma tropeçada em alguma coisa, volta, porque o ego vai puxar, né? Você devia curar isso, mas não tem o que fazer. Tá? Se tivesse, eu faria, não me nego. Tá? Tanto que eu tenho um médico que de vez em quando eu vou lá e digo, e aí, já surgiu alguma coisa para isso? Diz, não, nada. Tá? Aí eu vou lá, dou R$2.000 para ele, e ele diz, não tem nada ainda. Porque, cara, ele sempre faz um exame adicional. Aí, a última vez que eu fui lá, ele disse assim, então, quero ver você daqui a 1 ano, Jorge. Eu digo, não vou pagar para isso. Agora eu só pago se for para eu ver você. Eu já estou cansado de pagar para você me ver. Aí eu chego aqui, você que me vê e eu que pago. Eu não pago mais. Né? Não pago mais, eu só pago se for para eu ver você. Né? Aí eu disse para ele, então assim, de vez em quando eu vou telefonar para você. E aí, já posso aí ver você? Aí você já sabe se sim ou não. Se falar na doença, parou ali. Deu poder à doença também, é isso que a gente tem. Jorge, então curar não é aceitar a doença. É curar mesmo. Tá? Porque aceitar a doença é aceitar o erro. Tá. E aqui nós aprendemos que nós temos que corrigir o erro. E outra coisa que eu queria comentar assim, sobre as intolerâncias, né? Que hoje em dia, por onde tu vai, é uma coisa que está tomando conta, né?
A intolerância é assim, por exemplo, a nossa alimentação está muito ruim, tu não acha mais comida saudável. Tá? Então, o que é intolerância? Esses engenheiros genéticos, uma vez eles acreditaram que o glúten poderia alimentar o mundo. Então, eles fizeram experiências genéticas e aumentaram em 400 vezes o glúten do trigo. E o que acontece? Hoje aquele trigo que tu colhe quando tu planta, aquela semente não presta para plantar, ela não vai crescer. Só uma Ela é vez, né? estéril. Tu tem que comprar e eles não têm mais semente boa, só tem essa. Então eles esterilizaram as sementes, eles têm uma produção deles que eles têm para vender a semente que é fértil. Tá? Se compra uma florzinha aí na feira, não tem o que você faça, ela é 3 dias e puf, morreu. Tá? Não adianta plantar no jardim, muito dificilmente Tem um que você vai vídeo da pegar. menininha fazendo, desculpa, Jorge, fazendo a experiência da batata e a menina espera a vida inteira lá e não cresce, não raiza o feijão lá, um negocinho. Que a gente fazia no copo, né, quando era criança, Não, né? De germinação. No caso que eu estava falando, que ela comentou, né? Tu estás falando também, Jorge, por exemplo, tem pessoas que não têm... o ser humano em si não digere, não tem enzimas que digerem o glúten, né? Não Então, essa quantidade. Só que assim, tem gente que tem mais sensibilidade, talvez por problemas emocionais, que desencadeia, né? Essa maior sensibilidade. Pega o genético. Ou não, né? É genético. É a genética da pessoa, é construção física. Tá? Não é nem emocional, às vezes. É a construção física, constituição física da pessoa. Mas tipo assim, o médico falou-me que esse elemento ele causa mal para todas as pessoas. Umas em grau maior, outras em grau menor. Assim Agora, como tomate, como... com todos os alimentos modificados, né, geneticamente e tal. Soja transgênica e tal, né? Tu não acha um alimento que não está modificado, mas é muito difícil. Curar é o único pensamento neste mundo que se assemelha ao pensamento de Deus. Tá? Então, ver a doença, aceitar a doença, não é pensar como Deus pensa, é curar. Agora, se você vê a doença no físico, você desvia da cura, porque a cura é na mente. Então, mesmo assim, se no físico você não consegue curar aquilo, cura a mente, porque o físico vai ficar. A mente vai continuar. Então você tem uma oportunidade de passar por um aprendizado do tipo assim. Bom, eu tenho um corpo físico que está com problemas que não tem solução. Então, eu tenho um corpo físico que tem problemas que não tem solução. Então, o que eu posso aprender com esse corpo? Eu tenho que aprender a cura não do corpo, da mente. Então, essa é uma boa escola. Um outro exemplo foi assim. Eu tenho uma pessoa que está com a mãe internada no CEPOM. E aí, ela me mandou um zap assim: Jorge, aqui é um horror. Eles dizem que o CEPOM é uma escola, mas não é não, sabe? Porque aqui, outro dia morreu 5 num dia só, outro dia morreu 2, outro dia morreu não sei quem. Meu Deus, isso aqui não pode ser uma escola. Depende de como você está disposta a ver. É uma excelente escola, porque as pessoas que estão ali, na maioria estão em um estado já sem recuperação física. Não tem como recuperar o físico. Então, é um excelente momento para você aprender a cura da mente. Porque o corpo físico vai ser assim, ó. Como foi que tua mãe chegou aí? De repente, estava bem, de repente sentiu-se mal. Aí foi fazer uns exames, pronto, está com câncer, está num estágio avançado, não tem retorno. Cura a mente. Mas eu não sei se ela quer curar a mente, não sei. Cura a tua.
Porque se você se der conta disso, tu cura a tua mente. Você vai se dar conta que o corpo é assim. De repente, pimba! Tem uma dorzinha aqui, tu vai lá e o médico diz, olha, isso não tem jeito. Isso não há o que fazer. Se tua mente estiver curada, isso não tem importância. Então talvez lá o cara da Apple, quando ele sentiu esse problema orgânico lá no órgão, ele foi no médico, né? E o médico disse, olha, isto não tem cura, não tem como reverter, e você então tem que aprender a conviver com isso. Talvez ele tenha dito, bom, se não tem cura, eu também não vou fazer nada a respeito. Eu não vou ficar aí correndo atrás da cura do corpo, eu vou continuar o meu caminho, porque se o rapaz ia fazer retiros na Índia, retiros espirituais na Índia, se ele agiu assim, é sinal que alguma coisa ele aprendeu. Eu fui num congresso de yoga e tinha lá um rapaz, era o Antônio e ele era de Santiago do Chile. Então é o Antônio do Chile. E ele esteve nesse congresso e aí ele estava com câncer. E aí o pessoal ficou dizendo, olha, quem sabe tu fala com o Jorge faz reiki. Quem sabe tu vai aqui no hospital que faz cirurgia espiritual. Quem sabe tu vai num cara lá em Goiás, lá que faz curas, não sei do que. Quem sabe tu faz isso, quem sabe tu faz aquilo, quem sabe tu faz aquilo, quem sabe tu faz não sei o que. A resposta dele foi assim, olha, eu sempre vivi dentro da filosofia do yoga. E o yoga diz que o corpo não é nada dentro da filosofia do yoga dele. Eu sempre trabalhei para curar a mente. O corpo termina. Eu acredito naquilo que eu fiz a vida inteira. Se eu sair daqui correndo desesperado para tudo que é lado para curar o corpo, é a mesma coisa que eu jogar tudo fora o que eu trabalhei a minha vida inteira. Eu tenho fé naquilo que eu trabalhei e aprendi. Eu não vou sair desesperado. E o pessoal diz, mas você é muito inteligente, você pode ajudar muito a todos nós, porque você tem uma conexão, porque a gente aprende muito contigo. Diz, bom, aprendam isso também. E morreu. Não foi. Não foi. O pessoal ligava para a esposa dele e dizia, manda esse Antônio. Mas ele acredita naquilo que ele fez. Vocês estão aí e não acreditam naquilo que vocês estão fazendo? Vocês estão aí há tantos anos, vocês não acreditam nisso que estão fazendo. Então, por isso, talvez que eu gostei dessa história lá do Papa, que eu repassei, que o Papa diz que não tem nada de imoral em recusar um atendimento médico, se a pessoa não quer. O corpo vai de qualquer jeito, então para que eu vou passar por tudo isso? Por que eu vou ter que entrar em exame? Se é uma coisa que o médico já disse que não tem jeito. Agora, quando é uma coisa reversível, que eu posso levar, por que não? Aí está tudo certo, eu vou controlando, eu vou fazendo. Mas se o médico diz, olha, isso aqui é irreversível, não há o que fazer. Então, cura a tua mente. Quando eu era criança, eu tinha um irmão que ele sempre dizia assim, eu sempre tive bronquite, porque meus broncos são muito pequenos. Eu não sei nem o que é bronco, nem como é que é, mas sempre tive bronquite. Então eu sempre tenho tosse. Se eu forçar um pouquinho, tosse. Mas não é o pulmão, é os broncos. Porque aperta os broncos, também nunca estudei a respeito do que funciona, mas é ali. É bronquite. E aí tem, dou umas tossidas. Sempre, desde criança. E meu irmão dizia, ei, cara, cuida da alma, porque o corpo já não tem mais jeito. Desde pequeno ele dizia isso pra mim, né? Cura da alma, porque o corpo já não tem mais jeito. Isso aí já entrega, né? Então é o que nós estamos aprendendo aqui
cura a tua mente, porque o corpo não tem jeito. Então, não, isso quer dizer que eu não tenho que cuidar do corpo? Não. Quer dizer que eu tenho que cuidar do corpo, porque lá no começo do livro está escrito: o espírito é perfeito como sempre foi e sempre será. Então não tem mal de espírito, isso é uma expressão bem equivocada. A mente é o aprendiz e o corpo é o instrumento de aprendizado. Então o agricultor não tem que cuidar bem da enxada? Tem que cuidar. Não tem que cuidar bem do trator? Tem que cuidar, é o instrumento dele. E nós não temos que cuidar bem do corpo? Temos que cuidar bem do corpo. Agora, aquilo que é daquele jeito, que não há como mudar, então você não pode trocar a tua paz, a tua alegria, a tua felicidade por isso, porque senão você está trocando por uma coisa do corpo, que não tem jeito. Aí você está botando desespero no corpo. Aceitar não é curar. Ah, então eu tenho que aceitar, conviver com isso. Não, aí eu não estou curado. Agora, eu posso ter essa mesma dificuldade, tá? Porque eu tenho dificuldade para enxergar com os olhos físicos, tá? Mas isso não tem nenhum problema para mim. Aí você diz, disso aí ele está curado. Tá? Então, uma pessoa que não tem uma perna e está sempre infeliz e sofrendo porque não tem uma perna, o dia que ele se der conta que ele pode ser feliz sem aquela perna, tu pode dizer, da falta da perna ele está curado. Disso ele não sofre mais. Antes ele sofria porque não tinha uma perna. Disto ele está curado. E agora a piadinha. A velhinha foi no médico, né? E disse, doutor, eu estou aqui, sabe, doutor, porque eu estou com gases. Não que isso me incomode, porque não faz barulho, não tem cheiro nenhum. Mas como eu estou com gases, assim, né, já que eu tenho um plano de saúde, né, então eu vim aqui. Né. Aí o médico, eu vou lhe receitar aqui 30 comprimidos, a senhora toma um por dia, no final do mês a senhora vem aqui me ver novamente. Nesse caso, a senhora via o médico ainda, né? Então, 30 dias depois, a senhora chegou lá, doutor, que coisa que o senhor me deu, doutor, que horror, que horrível, doutor, que coisa horrorosa. Aí diz, o que foi, minha senhora? Não, o cheiro, doutor, o cheiro, meu, é insuportável. O médico olhou para ele, bem, minha senhora, o seu olfato nós já curamos, agora vamos curar a surdez. Não tem cheiro, não faz barulho. O olfato nós já curamos, vamos curar a surdez. Então, assim, o pensamento de cura é o que mais se assemelha ao pensamento de Deus. E esse livro é um tratado de cura. É como curar. A Ellen teve uma visão que via um livro de capa escura, azul escuro, dentro de uma arca, e na capa estava escrito Asclépios. Asclépios é como os gregos chamavam Imhotep, que era considerado o rei não, como é o deus da cura e da medicina e da arquitetura no Antigo Egito. Não que ele fosse o Deus, mas porque Deus se manifestava através dele. Ele que criou lá a medicina, ele que fez todo aquele conhecimento da medicina, a base, a origem vem do Imhotep. E da arquitetura também. Ele foi o arquiteto do Egito, ele foi quem criou a medicina no Egito, a cura. Então, esse livro é sem dúvida um tratado de cura. Agora é como se cura a mente. Então, se a pessoa tem uma intolerância, tudo bem, tem coisa que eu não posso comer. Mas o que eu tenho que curar? A minha mente. Tá bom, mas então eu vou ter que saber o que causou isto para curar a intolerância? Não. Eu vou deixar de ser intolerante e vou ser feliz.
mesmo que eu não possa comer farinha. É um aprendizado. Como viver sem farinha. Como viver sem tomar leite. Quando a gente foi a primeira vez lá para o Egito, a gente não gostava de pimenta. A Raquel não comia alho nem cebola porque ela é alérgica a alho e cebola. Ela não pode comer. Então, nós não comíamos carne. Aí nós entramos num restaurante, o cara trouxe o cardápio e a gente pediu algo que não tinha. No garlic, no onion, no pepper, no chili, no fish, no carne, no galinha, no chicken, não sei o que, não sei o que. O cara pegou a gente pela mão, levou até a porta e disse aqui não tem comida. Na bola. No food. Tchau. Mostrou o caminho da porta, levou a gente para fora. Tá? Quando a gente foi na cidade do México, a gente chegou lá no restaurante e fizemos a mesma coisa. Só que aí pimenta a gente já tinha aprendido a comer. Agora a gente gosta de pimenta. Mas pimenta mexicana é outro papo. E aí nós entramos no restaurante do hotel e a gente estava no Hilton, entramos no restaurante, aí sentamos na mesa, pegamos o menu, não tinha nada que não tivesse carne. Tudo tinha carne. Aí pedimos para o garçom alguma coisa sem carne. Não tem. Não tem. Não tem nada. E tudo alho, cebola. Aí então, infelizmente não deu. Então, no food, nós dissemos no food. Então, nós levantamos e fomos saindo. Quando a gente estava lá na porta, ele foi correndo atrás, volta. O chefe disse que não vai aceitar que vocês vão embora. Ele vai fazer uma comida especial para vocês. Sem alho, sem cebola e sem carne. Ele fez um pimentão recheado com pimenta. Vocês nunca mais pediram sem carne. Naquele restaurante nós não fomos mais. A gente começou a comer sanduíche. Aí batata frita. É só. Mas Jorge, se a cura está na mente e a doença no físico muitas vezes leva a uma dependência de remédio e também um desgaste, assim, de você, como o Alexandre está falando, de uma limitação. Isso não te distancia mais da cura? Porque o teu envolvimento com aquela situação é tão grande, tão intenso, ele não te distancia? Distancia. Exatamente. Por quê? Porque quando tu te preocupa tanto com a doença do corpo, tu te distancia da expiação, que é a cura real. O esforço tem que ser muito maior. É, porque tu esquece de curar a mente, só quer curar o corpo. Por isso tu que eu tô fixa aqui, no Jorge. corpo, entra no desespero. Olha, Eu também. é por isso que eu tô, Eu também. que eu tô tentando. Então, assim, do sofrimento, Não né, só no Jorge? físico. é, eu acabei de editar hoje de tarde uma reunião do grupo da quarta-feira. Assistam esse vídeo, isso vai ficar com o dever de casa. O título do vídeo é Milagres, Florais de Bach e Reiki. O pensamento que mais se assemelha ao pensamento de Deus é o pensamento de cura. Está compreendido isso? Por quê? Porque o erro sai fora. Totalmente do pensamento de Deus. Curar é o único tipo de pensamento nesse mundo que se assemelha ao pensamento de Deus. E devido aos elementos que ambos compartilham, pode facilmente transferir-se para ele. E quem? Me parece ser o tipo de pensamento de pensamento. O Deus. pensamento É o de Deus. pensamento Porque de é o pensamento que mais se assemelha ao pensamento de Deus nesse mundo e devido aos elementos que ambos compartilham, pode facilmente transferir-se para ele. Então é a cura que Isso. faz a Para transferência. pensar como Deus pensa. Quando um irmão percebe a si mesmo como doente, está se percebendo como se não fosse íntegro e, portanto, necessitado. Se também o vês desse modo, estás vendo como se ele estivesse ausente ou separado do reino, fazendo com que o reino em si se torne obscuro para ambos. Se você achar que a pessoa tem uma dificuldade, está doente,
Então você vai vê-lo como se estivesse ausente do reino e faltando alguma coisa também. E se ele se ver assim, ele também vai se sentir desintegrado do reino. E desintegrado, né? Porque a pessoa se sente assim, aos pedaços. E aí, isso é que ele não é. Isso é que nós não somos. Porque não somos o corpo. Então, o que nós temos que curar na pessoa que tem alguma dificuldade manifesta no físico? Isto na mente. Que ele está íntegro ao reino, e o reino é imutável e eterno, e no corpo não se passa nada. Não é o corpo que vai desintegrá-lo do reino. Aí cura isso na mente. Começa a curar por aí. Tá? Então, se você concordar que ele está doente, aí ambos vão se sentir doentes e necessitados. Se você não concordar com a doença, aí você diz, mas não vejo nenhuma doença em você. Você continua sendo o filho perfeito de Deus. Pronto. É como Jesus curava. Ele tinha tanta certeza disso, que ele botava a mão e dizia, você é o filho perfeito de Deus. Ele estendia essa certeza para a pessoa de uma forma tão intensa que a pessoa curava tudo. É incrível, né? É. Tanta era a certeza que ele tinha da perfeição. Então, ele não tinha o pensamento semelhante ao pensamento de Deus. Ele estendia o próprio pensamento de Deus. Por isso que ele dizia, o Pai e eu somos um. Né? E a gente dizia, eu sou um, o Pai é outro. Aí a gente não consegue essa força. Mas a cura é, nesse mundo ainda, o pensamento que mais se assemelha ao pensamento de Deus. Toda doença é na mente. Todo doente é demente. Tá? Então, assim, às vezes é no sentimento, porque a pessoa pega no nível dos sentimentos e fica jogando os sentimentos, às vezes não manifestou no corpo, mas a pessoa está vivendo aquilo na cabeça dela e sofre com aquilo e tem desvios de comportamento porque a pessoa não quer, ela está numa situação e queria estar em outra. Tá? É essa coisa. Mesma coisa que no corpo, você está com uma dificuldade no corpo e você queria estar com um corpo perfeito. Você tem uma coisa e queria outra. Então isso tanto pode ser em qualquer nível. Pode ser no nível da mente, como pode ser no nível físico. Tá? Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar.